acessar. Helder, começa falando de você, do seu trabalho, do Palavra da Vida. Você acredita que aqui no Rio, cara, ainda tem uma grande quantidade de pessoas que não conhecem o Palavra da Vida? Eu acredito. E talvez por vários motivos. E às vezes alguns até conhecem de forma errada, né? Mas eu sou Helder Cardim, sou chanceler das Escolas Teológicas da Palavra da Vida Brasil. Palavra da Vida Brasil tem 3 escolas teológicas. Atibaia, que é a minha base, onde eu sou professor, pesquisador do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Por um tempo eu fui reitor aqui do seminário e também atuo junto a outras 2 instituições, fazendo uma cooperação entre elas. Na verdade, por causa até dessa pandemia, muito foi prorrogado quando esse seria o meu primeiro ano na chancelaria, né? Casado, 2 filhos, amo servir na igreja local. Na verdade, igreja local é minha paixão. Amo educação teológica, até por isso muito da nossa amizade, né, Leclerc? Você acredita muito e investe muito na educação teológica, tanto em Niterói quanto Rio de Janeiro, em geral, né? Então esse é o Helder. Tem outras coisas que eu acho que não... Palmeirense... Isso é muito ruim, acabou a live. Vai haver uma debandada aqui do pessoal. A minha sorte é que esse ano, com a pandemia, o Fluminense não vai ser rebaixado, graças a Deus. Rapaz, que loucura. Helder, já que a gente está conversando sobre esse assunto, né, o tema de hoje é espiritualidade, eu queria que você falasse até com a sua experiência do Palavra da Vida, que é um centro de formação missional e ministerial muito relevante, inclusive, né, até recentemente faleceu, como é que é o nome dele mesmo? Haroldo Heimer, Haroldo Heimer, é o fundador da Palavra da Vida Brasil, né? O Paulo César do Logos. Isso, Paulo César, o Paulo César é formado aqui no SBPV, né? Ele e vários outros, né? Ele fez uma homenagem muito bacana para o Heimer. Ele tem até uma música que ele dedicou ao Heimer, que ele compôs. Fala um pouquinho de como você tem trabalhado com os seus alunos, que agora não estão aí, estão em casa, né? Como é que você está lidando com essa questão? Leclerc, deixa eu falar um pouquinho, como você perguntou, né? Mencionar um pouco do diferencial do Seminário Palavra da Vida, das escolas Palavra da Vida em geral, né? Nós entendemos que a formação teológica ela transcende a acadêmica. Ela vai além do simples estudo de livros, de temas teológicos ou disciplinas bíblicas, né? Passa por essa teologia, passa pela exegese, hermenêutica, livros bíblicos e por aí vai. Mas nós entendemos que a formação teológica ela transcende isso e passa também pela formação do caráter, bem como pelas competências ou habilidades ministeriais do aluno. Mas como instituição teológica, Leclerc, nós entendemos que nós somos parceiros da igreja local. Na verdade, nós existimos para e com a igreja local. Não temos nenhuma pretensão de roubar a primazia e a autoridade que a igreja tem sobre seus alunos. Nós queremos caminhar ao lado da igreja, apoiando-a nessa formação, né? Obviamente, naquilo que é a nossa expertise, nessa excelência acadêmica, ajudar a igreja nesse processo de formação, né? Então, nós entendemos, o Leclerc, e quando eu falo nós entendemos, talvez eu fale muito mais de mim, como aquele que dirigiu aí o seminário pelos últimos 6 anos, né? E agora atuando nas outras 2 escolas também, que a espiritualidade do aluno, ela pode ser trabalhada ou aperfeiçoada num contexto de seminário, não tanto por um checklist ou por um conjunto de regras, mas por princípios bíblicos que o conscientizem de quem ele é em Cristo, quais os recursos que o Senhor Jesus já lhe deu por causa da salvação e que agora ele, como cristão, tem o desafio, a responsabilidade de desfrutar, vivenciar ou aplicar em sua vida no dia a dia, né? Então eu diria que um aluno de seminário, um pastor, um missionário, um empresário, um pai de família, seja lá quem for, não tem obrigações ou não tem prerrogativas espirituais diferentes dos outros crentes, né?
Espiritualidade não é definida por castas, né? Eu falo que, lamentavelmente, nós temos uma perspectiva meio hinduísta no cristianismo. Quando Verdade. a gente acaba acreditando em castas, né, Leclerc? A gente A acredita que o gente, a gente pastor... aprende isso, né, cara? Não, aprende, Leclerc. E eu, lamentavelmente, diria que muitos pastores gostam de sustentar essa ideia de que eles Verdade. são uma casta especial e que eles estão imunes a algumas coisas da realidade da vida, em que pelo simples fato de você ser humano, já te exporia a essa realidade. Então, eu Verdade. tento trabalhar com os meus alunos, e eu tenho 2 grupos de mentoreamento pastoral, um deles de jovens pastores, de 4 jovens pastores Brasil afora, e um outro de 7 alunos que são alunos aqui do seminário, em que eu tento trabalhar com eles, que embora eles estejam tendo um preparo acadêmico que os habilitará a servirem mais e melhor nas suas igrejas locais, isso não quer dizer que recaia sobre eles uma exigência de vida cristã maior do que recai sobre todos os outros crentes. Nós não avaliamos a espiritualidade de uma pessoa em função da posição ou da função que ela ocupa no contexto da igreja. Um pastor não tem que ser mais crente do que qualquer outro membro de igreja, né? Mas a gente aprende isso desde cedo, né? Que o pastor tem que ser mais crente, o filho do pastor tem que ser mais crente, a esposa do pastor tem que ser mais santa. E eu vejo, Leclerc, que muitos pastores gostam de sustentar essa ideia, porque isso os coloca como que numa posição ou num pedestal superior a de todos os outros crentes. Mas a queda costuma ser proporcional à altura em que o indivíduo se coloca, porque Deus não o coloca naquela posição superior. Eu acho que eu e você poderíamos citar, e já, se nos lembrarmos, já conversamos muito sobre isso em anos passados, quantos amigos nossos tiveram tombos feios, né? De posições que os colocaram, que eles próprios se colocaram, como se Deus exigisse deles mais do que exige de todos os outros. Então eu trabalho com os... Pode falar. Não, e essa situação agora, muito bom esse ponto que você está levantando, porque a gente está tendo agora um choque de realidade, né, cara? A pandemia, eu não sei como você enxerga, mas a impressão que eu tenho é que muitas comunidades de fé não vão sobreviver se esse processo se prolongar por muito tempo, exatamente por essa questão, porque todo esse olhar que foi construído com o passar dos anos de super-homens, super-mulheres, super-dotados, super-espirituais, agora virou pó, né, cara? Tá todo mundo... O coronavírus, a morte está batendo em todas as portas. Exatamente, exatamente. E eu vejo, o Leclerc, eu acho que 2 fenômenos acontecerão. Esse primeiro aí de talvez algumas comunidades que deixem de existir, e eu gostaria muito de estar errado no que eu vou dizer agora, eu não gostaria de ser o profeta do caos, mas eu acho que eu estarei certo daqui a algum tempo, que aumentará assustadoramente o número de desigrejados. O movimento dos desigrejados crescerá assustadoramente, Leclerc. Por um detalhe muito simples. Essa quarentena tem demonstrado que aquilo em que ele supostamente faria numa igreja, ele pode fazer em casa. Verdade. Né? Você deve se lembrar o mundo de memes que circulou alguns anos atrás, dizendo o seguinte: a tecnologia aproxima os que estão longe, mas distancia os que estão perto. Eu queria ver essa turma que postou isso daí, postar hoje. Verdade. Sustentar essa ideia. Verdade. Porque o que nós temos visto é que se não fosse a tecnologia em que Deus, na sua graça e sabedoria, nos permitiu tê-la nesse momento da história, se não fosse essa tecnologia, nós não teríamos a oportunidade de encontrar alguns irmãos em Cristo. Nós não teríamos a oportunidade de compartilhar algumas coisas de nossas vidas com eles. Mas eu não diria, Leclerc, que nós não teríamos oportunidade de estudar a Bíblia. Então, o que eu tenho visto nesse momento
é muito crente descobrindo que talvez não precise do ativismo de suas igrejas locais. Cara, bingo! No alvo, é exatamente isso. Assim, a gente, eu não sei se você tem a mesma perspectiva, mas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. As comunidades de fé e as lideranças que ignoraram o mundo contemporâneo agora precisam dele porque elas não se adequaram, né, às necessidades da geração Y, da geração Z, né? Muita gente pregou no púlpito contra isso, né, contra a tecnologia, contra a conectividade, e conversar pelo WhatsApp era falso, era fake, e agora só se faz isso. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, Lecler, com o iPad, teve gente que falou, agora você vai abandonar a Bíblia, então, para usar iPad? Como se aquele livro de papel, não estou desmerecendo a palavra de Deus, mas como se a palavra de Deus fosse o papel. A mídia, fosse a mídia. A mídia, exatamente. Eu fico imaginando os países que não têm a mídia, que não têm o papel nem o iPad, em que aquilo que as pessoas conhecem da Bíblia lhes foi passado por memória, porque são países fechados. Eu conheço... Tradição oral, né? Eu conheço o testemunho de missionários que tiveram que memorizar alguns livros bíblicos porque entrariam em países fechados e tudo que eles seriam capazes de levar da Bíblia seria nas suas memórias. Muito legal. Entendeu? Então, a mídia é o meio pelo qual nós comunicamos a palavra de Deus, a palavra infalível, inerrante, inspirada, e por aí vai, né? Mas eu vejo também, Leclerc, que essa turma dos desigrejados crescerá também pelo seguinte... Eu tenho vários amigos conhecidos de muitas igrejas e tradições cristãs Brasil afora. E eu percebo o seguinte, igrejas onde a membresia é mais velha tem se demonstrado muito mais debilitada nesse momento da pandemia. Não só de idade mais velha, quanto de mentalidade mais velha. São os membros que ficam pedindo meditação bíblica para o pastor, porque se o pastor não mandar, é como se ela não estivesse recebendo nada de Deus naquele dia ou naquela semana. Que precisa ficar mandando mensagenzinha. Leclerc, eu vou usar alguns termos que eu não pareço de forma alguma. Fica à vontade. Fica tranquilo. Depreciativo ou menosprezando a Bíblia. Mas que precisa de mensagenzinha motivacional, com versículo bíblico, para se sentirem mais fortes para aquele dia. E eu fico pensando, se a espiritualidade de alguém depende da mediação de um outro alguém para mandar uma mensagem bíblica, então a nossa espiritualidade está totalmente equivocada. E não é o cristianismo, né, cara? O sacerdócio universal dos crentes é exatamente o que cada um deve fazer. Esse é o ponto. Nós voltamos a mediar nossa acessibilidade e comunhão com Deus por pessoas. E aí nós criticamos tantas outras tradições religiosas, que tem o pároco, o vigário e por aí vai, né? E nós estamos fazendo isso na igreja. Por outro lado, eu vejo que igrejas que foram plantadas ou surgiram numa perspectiva, ou num contexto, ou numa mentalidade mais contemporânea, mantendo, Leclerc, os fundamentos bíblicos, mantendo a centralidade das escrituras, a centralidade da adoração a Deus, mas que são mais dialogais com o contexto, com a cultura, que estão mais inseridas na realidade de um mundo pós-moderno. Leclerc, eu não sou emergente, eu não estou fazendo uma síntese com a pós-modernidade, mas igrejas que foram plantadas ou surgiram num contexto em que a tecnologia é o normal, em que a correria da vida é o normal, em que uma vida descentralizada é o normal, em que uma vida de compartilhamento, de responsabilidade sacerdotal é o normal. De pouco tempo, né? Sim, para mim, essas igrejas são as que permanecerão por muito mais tempo e são os membros dessas igrejas que estão sentindo muito menos a falta da reunião templária. Né? Aquela reunião... Pô, caramba, você foi agora lá nas cruzadas, hein, os templários, hein? Não, mas não é.
Para muitos, o cristianismo é a reunião templária. A reunião É um modelo medieval. Na verdade, a gente tem um modelo apregoado no cristianismo latino-americano, né, que a gente herdou aí dos americanos, que é muito de evento, né, performático. Né? Não, e aí então, a outra... se o cara apostou tudo na fumaça, na cor, na luz, sim. na celebração, e não roupa, ensinou, não preparou as pessoas para se relacionarem com Deus individualmente, agora essas comunidades estão perdidas, né? Elas não vão conseguir apacentar ninguém. Não, e outra, aí eu vejo que essas comunidades, o Leclerc, sofrerão talvez um êxodo reverso. Na medida em que algumas pessoas abandonarão as igrejas e o próprio cristianismo, eu vejo que algumas igrejas se tornarão extremamente ativistas pós-pandemia. Já eram ativistas e se tornarão mais. Porque nós brasileiros temos muita perspectiva do tirar o atraso. Eu não curto muito dormir, eu durmo pouquíssimo, porque eu não gosto de dormir mesmo, né? Mas tem gente que acumula sono para o fim de semana, aí passa 12 horas dormindo. Para quê? Porque ele tem sono acumulado. Eu acho que tem gente que está na fissura de algumas coisas de igreja, que quando ela voltar vai querer tirar o atraso. Eu estou com saudade da minha igreja, dos meus irmãos que nos reunimos constantemente de domingo ali num hotel. Eu estou com saudade. Mas tem gente que vai ficar nessa fissura. Cara, e tem igreja que vai marcar evento igual louca. Entendeu? Por causa disso que você falou. É um cristianismo reduzido a eventos. É o que eu chamo de cristianismo evento. É a atividade marcada em determinado horário com tais pessoas. Como se a frequência a essas atividades fosse sinônimo de espiritualidade. Exatamente. Eu fico me perguntando, o Leclerc, eu não tive coragem de perguntar para algumas pessoas, porque talvez eu pareceria petulante demais, mas se as igrejas que defendem biblicamente a ideia de 2 cultos por domingo estão fazendo 2 lives com seus membros aos domingos. Porque, deveria fazer, né? Não, claro, se presencialmente é biblicamente justificável que sejam 2 por domingo, e se o membro não vai num deles, ele perdeu 50% da espiritualidade dominical, a minha pergunta básica essas igrejas estão fazendo 2 lives por domingo para manterem a mesma justificativa de espiritualidade? Você entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, no início do século XXI, a gente teve 2 acontecimentos enormes, né, parecidos com esse que a gente viveu agora. Um foi o 11 de setembro, lá de 2001, o ataque terrorista lá às Torres Americanas, e o outro foi um daqueles furacões, se eu não me engano, o Katrina, que foi violentíssimo lá nos Estados Unidos. Isso. O evento das Torres, na época, eu lembro pelos depoimentos do David Wilkerson, ele gerou um despertamento. David Wilkerson foi um grande missionário do século XX, né, o autor da Cruz e o Punhal. Ele relata em algumas pregações que depois do 11 de setembro, as comunidades de fé passaram por um grande avivamento. Em contrapartida, no Katrina, as comunidades de fé, muitas delas desapareceram, porque as pessoas levaram tanto tempo dentro de casa e levaram tanto tempo para retornar às igrejas que depois elas se desconectaram completamente, porque era uma religiosidade focada no templo e nos eventos. Eu queria te perguntar o que você acha que vai acontecer? Mais, ou se a gente vai ter um equilíbrio? Se isso vai gerar mais avivamento ou vai gerar mais distanciamento? Tá. O Leclerc, acho que a minha primeira questão aí, um pressuposto para a minha resposta, é o que se quer dizer por avivamento. Se por avivamento estamos pensando em avivalismo, gente frequentando mais reuniões, movimento, gente, né? Mais atividades de reunião e por aí vai, talvez tenhamos algum avivalismo, mas não necessariamente um avivamento. Porque, Leclerc, é possível orar mais, mas orar com um coração menos dependente. É possível ler mais a Bíblia,
mas com um coração menos obediente. Então, aqui está meu ponto. A espiritualidade ou piedade de ninguém é medido pela quantidade de vezes que ela faz algo. Basta a gente ler Isaías e nós veremos que o povo fazia tudo aquilo que Deus ordenava na lei. Ele estudava a palavra, ele jejuava, ele respeitava a dieta alimentícia, ele respeitava o calendário litúrgico, né, o calendário judaico, mas Deus disse que o coração estava totalmente distante. Jesus repete isso em Mateus capítulo 15. Tiago capítulo 4, Tiago vai dizer que Deus reprovava as orações e não as respondia porque eles oravam da forma mais egoísta e soberba possível. Então, fazer coisas que nós chamamos de espirituais não é sinônimo de espiritualidade. Tá? Eu diria que elas podem expressar ou contribuir para a demonstração da nossa posição em Cristo, mas nunca para construí-la. A nossa posição e identidade em Cristo já estão fundamentadas. Nós não as construímos. Nós delas desfrutamos e evidenciamos, mas nunca construímos. Então, se por avivamento nós queremos dizer uma profunda dependência do povo de Deus para com o Senhor, uma consciência muito séria do pecado e, portanto, da necessidade da confissão, do arrependimento, se por avivamento nós queremos dizer estudo sério da palavra de Deus, uma vida de oração disposta ao Senhor, nós não precisamos de uma pandemia ou o término dela para experimentarmos esse avivamento diante do Senhor. Isso não quer dizer que Deus, com a sua graça, eventualmente não visite o seu povo pelo ministério gracioso do Espírito, promovendo mais intensamente algumas dessas práticas no meio do povo. Mas a gente não pode viver de circunstâncias externas como promotoras ou mediadoras de espiritualidade. Assim, se eu fico esperando uma pandemia para que o povo se conscientize sobre Deus, ou se eu espero o término de uma pandemia para que o povo se volte para Deus, então, na verdade, essa comunhão com Deus, ela é resultado que não da intimidade com o próprio Deus. Eu sou monergista na espiritualidade, Leclerc. Eu creio que ela é fruto da graça e da bondade de Deus. As circunstâncias externas, elas são oportunidades de evidência, nunca mediadoras. O único mediador da nossa espiritualidade é Cristo Jesus. E o único promotor e educador para que isso seja colocado em prática é o Espírito Santo. Claro, uma circunstância externa, uma variável, uma contingência, podem me tornar um pouco mais alertas, um pouco mais desperto para a minha vida com Deus. Mas nenhuma circunstância externa é mediadora de espiritualidade. Então, Leclerc, se o povo não tiver o coração rendido a Deus, não será um exílio, não será uma pandemia, não será uma volta à igreja que levará o povo de Deus ao avivamento. Não será. São corações rendidos, mentes iluminadas pelo Espírito Santo, a vida obediente à palavra, corações dobrados à graça. É isso que produz a verdadeiro avivamento, né? O que demonstra esse avivamento. Mas para isso nós precisamos, ou precisaríamos, né, de comunidades de fé que dessem prioridade às escrituras, né? Não tenho dúvidas, então, não tenho dúvidas. Como a gente tem uma tradição religiosa nas últimas décadas, onde as escrituras se tornaram uma coisa meio que elitizada, né? É até feio você fazer teologia ou falar de teologia, né? Eu me lembro de um irmão na igreja onde eu era, não estou mais lá, que uma vez eu acabando de pregar no domingo à noite, eu desci do púlpito, ali você esteve lá algumas vezes, desci do púlpito, ele veio na direção e falou assim: rapaz, você, que clareza, que palavra boa, só te falta o poder de Deus. É isso que é vendido dos púlpitos, assim, o conhecimento desconectado da ação do Espírito Santo. Então agora, aí eu queria te perguntar, Helder, como é que você vê, uma vez que as nossas comunidades, na sua maioria, são pobres biblicamente, como é que você vê
como é que você está percebendo, como é que você está enxergando a reação dos irmãos diante do sofrimento agora, diante da dor, uma dor que foi tão combatida, né, dos púlpitos nos últimos anos, como até uma marca de falta de fé. Agora ela é inevitável. Ok, legal, Leclerc. Acho que o primeiro ponto, eu tenho visto poucas pessoas e poucas igrejas ensinando seus membros a estudarem a Bíblia, por eles mesmos. Leclerc, com pandemia ou sem, quanto do nosso tempo semanal passa pela igreja local? Pois é. Vamos pensar numa igreja que tenha 3 atividades principais durante a semana. Não dá metade da semana. Não, vamos lá. 3 eventos. Um grupo pequeno, uma escola bíblica e um culto. E cada um desses eventos dure 1h30. A gente está falando em 4h30 na semana. Pois é. Mas a minha pergunta é a seguinte: não é o quanto dessas igrejas têm ensinado Bíblia nessas 3 oportunidades, mas o quanto elas têm ensinado seus membros a estudarem e viverem a Bíblia em todo o restante de suas vidas. Porque senão parece que a Bíblia é o livro da igreja. Sabe? Isso, não da pessoa, exatamente. E quando eu falo igreja, eu estou pensando no lugar, eu não estou pensando na comunidade. Claro, na instituição. E isso, se eu quero estudar a Bíblia, eu tenho que ir para a igreja, porque lá é que tem um professor, lá é que tem um mestre, lá é que tem um pastor, lá é que tem um líder, e por aí vai, né? E poucas igrejas têm ensinado seus membros a estudarem a Bíblia. Deixa eu citar um exemplo muito legal. A igreja que nós congregamos, né, eu também saí da igreja que eu estava, terminamos o nosso ciclo ministerial lá e estamos integrando já nos últimos 6 meses uma outra comunidade que está sendo plantada por um pastor amigo, né? E a igreja tem sido muito legal no ministério infantil, porque ela tem enfatizado de várias semanas para cá como seus pais devem auxiliar seus filhos no estudo bíblico. Pois é, em casa, né? Em casa. Eu fico imaginando a dependência dessa molecada que está crescendo do evento da igreja vai ser muito menor. Pois é. O Leclerc, não é a pergunta ainda, talvez ela nem surja, mas eu não creio que a nossa espiritualidade durante a pandemia deva ser diferente daquela espiritualidade quando não existia pandemia. Então a gente vai ter que gerar um novo ensinamento daqui para frente, né, Aldo? Eu acho que sim, porque se a minha intimidade com Deus é baseada em circunstâncias externas, cada vez que muda a circunstância externa, a minha espiritualidade muda de paradigma. Exatamente. Na verdade, há um único paradigma, Leclerc, encarnado, que eu chamo de a piedade encarnada. Na verdade, não sou eu, é Paulo que fala, né? O grande é o mistério da piedade, e aí ele fala sobre Jesus. Nós usamos hoje a palavra espiritualidade, mas o termo bíblico, que era usado até os puritanos, século XVI, início do XVII, é piedade. Então, se existe um paradigma de piedade ou espiritualidade na Bíblia, esse paradigma chama-se Jesus. E o seu testemunho e os seus ensinamentos estão na palavra de Deus. Verdade. Então, o que nós devemos ensinar no contexto das nossas igrejas é como elas desfrutam da sua intimidade com Deus através de uma vida conformada à imagem de Jesus pelos ensinamentos bíblicos. E Leclerc, não quero parecer insensível com a circunstância, mas pouco importa se estamos numa pandemia ou se estamos na bonança. Pouco importa se estamos desempregados, mal de saúde, ou se estamos... O desafio é mesmo. O desafio é o mesmo. É o mesmo. Né? Agora você vê, né? Deixa eu só fechar um minutinho aqui. Fica à vontade. Existem circunstâncias que certamente testam mais especificamente um ponto ou outro da minha intimidade com Deus. É claro que o momento de privação, de doença, de dificuldade, de desemprego, luto, doença, seja lá o que for,
evidenciam algumas realidades do meu coração ou expõem algumas dinâmicas da minha intimidade com Deus, que se não fossem essas circunstâncias, talvez esses aspectos não seriam expostos, tá? Mas esses aspectos, essas realidades múltiplas, que evidenciam essas carências, necessidades, dificuldades do coração, são meios pelos quais Deus usa para trabalhar na minha vida. Exatamente. Tá? Mas, de novo, a minha espiritualidade, o paradigma não muda se a circunstância muda. Né? Então, eu diria, a espiritualidade em tempos de crise é a mesma espiritualidade como se não estivéssemos em crise. Uma piedade centrada em Jesus, baseada na palavra. E ponto final. Claro, pois é, comunidade e por aí vai, né? Não, era isso que eu ia falar, que quando eu era menino, né, eu fui criado na Assembleia de Deus. A gente tinha muito menos igrejas no Brasil no final dos anos 70 e 80. Essas igrejas, elas não eram performáticas, elas não tinham investimento em tecnologia. Pelo contrário, né? Algumas delas eram até o oposto disso, né? Conservadoras, né, até legalistas de um certo ponto. Mas uma coisa que eu sempre aprendi dos pastores e líderes da comunidade onde eu servia, quando eu era garoto, é que nós deveríamos ter uma vida de leitura bíblica, oração, individual, independente das circunstâncias. Esse fenômeno de transferência do culto do indivíduo para as comunidades, para a instituição, é um fenômeno que explodiu nos anos 80, e agora a gente tem uma geração que é o que você falou, não sabe orar sozinha, não sabe ler a Bíblia sozinha, não critica nada, não questiona. E a gente agora ainda tem o problema da influência das redes sociais, porque o que você vê é uma luta polarizada sem a menor reflexão, não tem reflexão. Verdade, verdade. Virou um campo de batalha ao invés de uma oportunidade ou de um ambiente de promoção de bom conhecimento, né? Helder, quais livros você indicaria para a turma que está em casa agora, que precisa rever a sua maneira de lidar com Deus, de lidar com a própria fé? Além da Bíblia, é óbvio, né? Quais livros que você indicaria que ajudariam no desenvolvimento da espiritualidade cristã? Legal. Tem um que saiu agora, estou tomando contato com ele, tem sido legal, é o Espiritualidade Reformada, do Joel Bick. Muito bom. Recomendo demais a parte 1. Eu recomendo o livro todo, mas a parte 1 é bem legal nesse tema, né? Do Igreja Centrada, sobre o que é o Evangelho. Né? Deixa eu recomendar... Igreja Centrada do Timothy Keller, né? Do Timothy Keller, isso. A parte 1 dele, sobre o Evangelho, que é a própria pessoa de Jesus, a nossa conformação à imagem dele, é simplesmente fantástico, né? Deixa eu recomendar um livro bíblico que tem me ajudado muito, muito a formular isso, que é 1 Pedro, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses 1, que são porções, Colossenses, Efésios, capítulo 2, são textos que me ajudam bastante a entender essa vida moldada por Cristo Jesus e evidenciada segundo o poder dele na minha vida, né? Em geral, o Leclerc, eu gosto muito também dessa turma mais missional, né? De um cristianismo mais orgânico, né? O Michael Gorin, o Ed Stetzer, o Timothy Keller está nessa também, né? Eu acho que é legal. Essa turma, o Stetzer é um cara muito legal também, né? O problema é que talvez alguns vão ter dificuldades em ler, porque, em geral, essas pessoas, esses autores, Leclerc, eles são menos paradigmáticos, né? Eles têm menos checklist. Eles têm um desafio muito maior a viver o evangelho na realidade da vida. Então, pouco importa se eu não estou no trabalho, no trânsito, na igreja, em casa, no ambiente virtual, o desafio que eu tenho é viver Jesus. Então, tem muita gente que espera um checklist.
E aí é a turma legalista, né? Essa parte 1 da Igreja Centrada é muito legal, o Leclerc. Eu estou lendo pela segunda vez com um grupo de alunos aqui do seminário. É muito legal porque ele faz alguns contrapontos entre o legalista e o libertino, para mostrar que o evangelho não sustenta nenhum nem outro. Verdade. Né? O evangelho não é legalista e o evangelho não é antinomista, né? Não é legalista. Então, acho que são autores muito bons, autores que eu gosto. Legal. E qual é o seu livro de cabeceira, além da Bíblia, obviamente? Qual livro? Você falou do John Brick, que saiu agora. Qual outro livro que você está lendo? Ou está lendo só esse Não, livro? eu tô lendo agora, o Leclerc, um material bem mais técnico para uma matéria que eu tenho que dar a partir da semana que vem no mestrado. Na verdade, vai ser online também. Então, eu estou lendo... as últimas semanas aí eu estou com só leitura acadêmica mesmo. Entendi. E em contrapartida, o que eu fiz? Eu estou estudando Filemon para dar uma série de devocionais aqui pela Palavra da Vida. Então, para ser um contraponto aí desse material. Eu estou lendo um outro livro agora com um grupo de amigos, chama Homens do Reino, do Tony Evans. Ele é um livro legal, interessante, tem umas coisas muito boas de relembrança sobre a masculinidade. Então, esse é o que eu estou lendo, juntamente com a Igreja Centrada, né? Eu estou lendo esses dois, com esses dois grupos de amigos, mas de leitura mesmo eu estou afundado aí em leitura acadêmica, né? E estudando mais Filemon. Se você fosse perguntar, se alguém te perguntasse, te pedisse uma orientação, uma mentoria nesse momento, sobre o que fazer dentro de casa para exercitar, melhorar, amadurecer a espiritualidade que antes, na história, a gente chamava de piedade e agora a gente chama de espiritualidade. Sim. Que conselhos você daria, Helder, nesse momento? Até porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Então, verdade, que conselhos você daria? E mesmo que não dure meses, espera-se que essa pessoa continue tendo essa boa prática da intimidade com Deus quando tudo voltar ao normal, né? Leclerc, os conselhos que eu daria são muito simples. Primeiro, estude a Bíblia. Estude uma porção pequena de cada vez, talvez um parágrafo. Eu acho muito legal, e às vezes a gente até segue aqui em casa, aqueles programas de leitura da Bíblia toda em um ano. Só que eu vejo que muita gente se engana achando que a leitura da Bíblia em um ano significa a meditação na Bíblia ou estudo da Bíblia. Não. Porque às vezes algumas pessoas têm uma carga lá de 10, 15 capítulos de uma vez e ela quer fazer isso da forma mais corrida possível para terminar logo aquela responsabilidade e fazer um checklist. Mas ela não se detém para estudar um parágrafo, né? Então, eu recomendo, pegue um livro bíblico, seja Antigo ou Novo Testamento. Assim, a experiência tem dito que as pessoas têm mais facilidade com o Novo Testamento, né? Especialmente alguma carta, ou eventualmente o livro dos Salmos, Provérbios, né? Pegue um livro e estude aquele livro da Bíblia ao longo de 2, 3 semanas, né? Por exemplo, eu estou em Filemon há algumas semanas e eu estou para já gravar essas devocionais há algum tempo, mas não consegui, porque eu acho que eu ainda não estudei legal. Eu acho que ainda falta alguma coisa de eu pegar ali do texto, da aplicabilidade dele na minha vida, na vida de outras pessoas. Então, estude a Bíblia, né? Segundo, às vezes a pessoa vai conseguir fazer isso caso ela tenha mais cristãos ali na casa dela, né? Eventualmente tem esposas que não têm maridos crentes, ou pais que não têm filhos crentes e vice-versa, né? Verdade. Mas tente ter a oportunidade da comunhão bíblica, comunhão cristã com pessoas no contexto da casa. Tem gente que quer começar a fazer isso, Leclerc, todos os dias, por 1 hora. Eu confesso que até nem curto muito o nome culto doméstico. Embora seja um culto a Deus,
A gente carrega a ideia de culto daquela reunião que acontece na igreja. Isso. Leclerc, É deixa um eu te falar, paradigma, né, cara? outro dia eu fiquei Isso é um sabendo problemão. de coleta de ofertas numa família, porque no culto, assim, ele transferiu o culto da igreja para casa. Então, no culto Pois da é. igreja, é sério, tem o louvor, tem a exposição bíblica, tem testemunho e tem oferta. E para ele, isso era o culto familiar. Né? Eu não estou dizendo que não, como família a gente não possa ter uma oferta financeira, mas a gente em casa chama aqui de devocional em família. A gente Pois lê o é. texto bíblico, cada um comenta alguma coisa, o que achou interessante, alguma dúvida, alguma questão, Legal. como a gente pode aplicar aquilo na nossa vida. Nós compartilhamos motivos de oração, oramos uns pelos outros e segue a vida. Quanto tempo a gente leva isso daí? Às vezes 20 minutos, às vezes 15, às vezes 25, mas fica nessa Pois é. média. Né? Então, é uma pequena prática, mas que contribui muito para esse momento devocional familiar. E ele não substitui, Leclerc, o nosso momento pessoal de leitura bíblica. Ele contribui, porque agora é uma realidade um pouco mais ampla, mais comunitária. Né? Então, acho que... Pô, olha, impressionante como passam as décadas, passam os séculos e a gente vai fazendo a mesma coisa, né? Bíblia, fora da Bíblia, Idade Média, como o ser humano sistematiza. Você não acha, Helder, que isso é um problema cultural? A gente não tem, por exemplo, contato com a arte, não tem contato com a música, não tem contato com a literatura, né? É uma vida muito pobre, muito empobrecida, ela não tem reflexão, ela não tem musicalidade, ela não tem abstração, então é tudo muito quadradinho, 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 e a palavra de Deus, que é o nosso instrumento, o nosso pressuposto devocional, ela exige reflexão, abstração. Exige, né? exige. Aí o cara não. Você vê quantos e quantos anos as igrejas combateram a arte, combateram o cinema, combateram o teatro, combateram a faculdade, né? A academia. Quando eu era menino na Assembleia de Deus, era proibido ir para o seminário, eu não podia fazer teologia. Sim. E agora, então, o cara. É o que você falou, aí o cara, para poder fazer um devocional dentro de casa, ele tem que repetir o modelo eclesiástico. Ele não tem nada para dar, ele não tem nada dentro dele para dizer. Ô, Leclerc, como é que a gente sai dessa pobreza, Helder? Você falou de musicalidade, né? Semana passada, no domingo passado, nós terminamos de assistir ali a transmissão do ensino bíblico da nossa igreja, e a minha esposa, a gente foi assistir a live do Projeto Sola. Né? Cara, mas a gente não foi assistir um show do Projeto Sola. A gente foi cantar com aqueles irmãos. Eles estavam cantando ali diante da câmera, a gente estava cantando e celebrando ao Senhor em casa. Pois é. Você entendeu? Então, essa questão da música, de conteúdo bíblico, de um conteúdo bíblico sustentável, que edifique. E eu sei que eu e você temos gostos musicais muito próximos, né? Eu já te vi tocando, dirigindo louvor, já conversamos sobre isso, né? Músicas pensadas, com tanto qualidade poética quanto qualidade teológica. Não são músicas triunfalistas, são músicas que refletem a boa teologia, né? É incentivar a turma a isso. Agora, se o crente vive de triunfalismo gospel, de pisar na cabeça da serpente quando canta música, ele está perdendo a oportunidade até porque quem vai pisar na cabeça da serpente é Jesus, não o crente, né? É verdade. Ele perde a oportunidade de celebrar ao Senhor com a riqueza musical que nós temos no nosso Brasil. Eu gosto muito de compositores cristãos do Brasil. A gente tem gente boa. A gente tem fora do Brasil também, em inglês, espanhol. Eu gosto muito de um cara que eu escuto em espanhol, Jesus Adrián Romero. Eu acho a poesia dele linda, algumas letras teologicamente fantásticas. E em português também, né?
É verdade. Tem os vencedores, né? Tem o Cara, Logos, vencedores, grupo tem o Logos. Projeto Sola, João Alexandre, tem uma galera que continua resistindo Sim, bravamente aí. sim. E coisa boa, né? Um Gerson Borges, que tem coisa boa Gerson também. Borges, E por exatamente. aí vai, né? Então a gente tem. Outra coisa, o Leclerc, a gente aprender a celebrar ao Senhor pelas pequenas coisas que ele nos concede. Olha, Legal. se Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, então isso quer dizer que é possível eu glorificar a Deus com coisinhas. Entendeu? Bacana. Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto de comer, gosto de cozinhar, eu gosto de tomar o meu bom café. E tem, às vezes, algumas coisas que eu falo que alegram a alma. Isso não é ritual Não nem nada. sabia que você era Masterchef, não. Não, curto, rapaz. Curto e entendo, viu? Curto e entendo mesmo, de Olha, verdade. Valendo, valendo. Não é não ficou aventureiro, não. humilde, não. Não, rapaz, é porque eu entendo mesmo, né? Eu costumo dizer que a falsa humildade é tão pecado quanto o pior dos orgulhos, né? Olha só, Não, porque vou aí comer um negócio com você. rapaz, fica o convite. Fica o convite. E às vezes, rapaz, eu Legal. faço alguma coisa legal, ou eu como na casa de alguém, e eu paro assim, para Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu disso daqui. Né? O Legal. que eu estou tentando entender? É esse quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Né? Verdade. É Mas também, perceber né, cara, a graça e a essa, bondade de Deus nas mais variadas esferas e realidades das nossas vidas. É pois uma é, espiritualidade, é uma piedade pro completa cotidiano. para o cotidiano, na trivialidade. Isso. Cara, assim, Olha, ler um é um bom livro momento de cristão, mudança. ler bons livros cristãos, o Leclerc. A editora Fiel está aí com aquela promoção de livros por 5, 10 reais. O livro mais caro da Fiel está 10 reais na quarentena, agora e-book. Aí a pessoa diz o seguinte: mas eu não gosto de ler e-book. Sabe o que eu percebo, o Leclerc? A pessoa não gosta de ler e-book, mas também não compra o papel. Não gosto de Então ler, na ela não lê. verdade. Exatamente, ela não gosta de ler. Ela só arranjou agora um álibi que alivia a consciência É, dela. Né? verdade. Que nem eu estou lendo esse livro com esses amigos. A gente pegou um livro meio aleatório aí para ser menos teológico. Mas tem coisa que eu não concordo no livro, mas está sendo legal, porque tem produzido discussões entre nós. Mas Né? é isso, eu acho que o exercício da arte é exatamente. Esse que é o problema dos nossos seminários. Exatamente o que você falou. Eu aproveito esse momento para concordar com você. Todo mundo vai para o seminário querendo checklist. Então, quando você propõe a discussão, o debate, ninguém sabe conviver com o contraditório. É verdade, Não verdade. sabe discordar, né? Não sabe ter pressuposto, ter argumento. O cara tem uma ideia, mas ele não sabe defender a ideia dele. Então, a gente está vendo isso nas redes sociais, os caras se matando virtualmente Não, e agora. outra, às vezes a defesa, para ele, na verdade, é uma disputa. Maniqueísta, né? E isso é o bem contra o mal, É o bem contra o exatamente. mal. Helder, infelizmente eu poderia ficar conversando com você aqui até mais tarde, até porque você falou que é Masterchef, eu já te pedi umas receitas aqui. Mas Eu o estou nosso preparando um horário. pão. Como Ai, que beleza. eu faço pão de fermentação natural, né? Aqueles de 12, Ai, 24 horas, né? Aí olha que antes de vir aqui para a maravilha. live, fui lá, alimentei meu fermentinho para hoje à noite fazer 2 pãezinhos para amanhã, né? No máximo que eu consigo é fazer pipoca daqui a pouco, ali um cafezinho e tá tudo bem. Quero te agradecer a sua disponibilidade, sei que você é Valeu, um homem Leclerc. muito ocupado, mas assim, você é uma referência para mim, pessoalmente, como pessoa, como líder, é uma referência para muitas pessoas, como Palavra da Vida tem sido uma instituição formadora de referências, não Legal. referências Sim. midiáticas, né?
mas referências na espiritualidade, na piedade. Você é um cara assim, um cara tranquilo. Eu te agradeço por ter aceitado. Meu amigo, eu que agradeço. Valeu mesmo, prazerzão mesmo, sempre. E quero estimular as pessoas a acessarem o nosso canal youtube.com/Oficina da Palavra. Inscreva-se lá, curte esse vídeo lá. Tem um monte de lives bacanas, já fizemos com o Éder Campos Júnior, fizemos uma com a Azaf Borba, cara, eu vi, eu entrei rápido. Eu não cheguei a entrar, eu só vi, mas eu acho que eu estava entrando em aula, alguma coisa assim. Essa é histórica, cara, cantou tudo, contou as histórias todas, então muito bacana. Acessem o canal e compartilhem, porque a Oficina da Palavra é gratuita, é tudo de graça. Legal. Obrigado, Theldo. Show. Leclerc,